Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos que estão recebendo essa devocional. Nós estamos felizes porque nós estamos vivenciando esse momento específico com a bênção da tecnologia e, por causa dela, a possibilidade de nós estarmos juntos virtualmente e chegando até vocês. Antes de iniciar a nossa palavra, eu gostaria de lembrar aos irmãos que, ainda que a mensagem seja transmitida, vocês possam receber e participar de alguma forma, o culto é algo para a igreja reunida. Logo, o nosso desejo é que esse breve devocional sirva como um guia para o culto doméstico e para a edificação daqueles que nos assistem. A nossa intenção, então, é prover diariamente pequenas reflexões para que o seu coração seja estimulado na fé e no amor ao Senhor. E que Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua família, com esperança para esses tempos difíceis que nós temos passado. Você está convidado a compartilhar essa mensagem com todos aqueles que desejar, e o nosso desejo é que essa mensagem também seja bênção e esperança para todos. No segundo filme da trilogia do Senhor dos Anéis, As Duas Torres, o exército dos elfos e dos humanos está sendo massacrado pelo exército dos orcs, que querem dominar o abismo de Helm. Todo momento fica evidente que eles estão lutando apenas para atrasar a derrota. E havia uma possibilidade de ajuda, mas ela não era certa e eles não sabiam de onde viria nem se seria suficiente. Nos últimos dias, com a disseminação do coronavírus pelo mundo e pelo Brasil, nós temos visto duas reações mais evidentes. Uma delas é o pânico e a outra é a negação. Os que estão em pânico estão esvaziando as prateleiras dos mercados, os estoques de álcool em gel em todos os lugares. Eles trancaram-se em suas casas e sabem todas as estatísticas do vírus. Eles estão em guerra contra toda a sujeira, estão quase colocando fogo no próprio corpo para matar o vírus ou a possibilidade do vírus chegar. Por outro lado, nós temos aqueles que estão em negação. Eles estão em ritmo normal de vida. E muitos até zombam dos alertas que recebem, riem dos que estão preocupados e fazem pouco ou nenhum caso do perigo que é real. Aqui mesmo em Ervalha, o que vi quando eu precisei sair foi uma vida normal. As pessoas estavam nas praças, nas ruas, nos comércios, da mesma forma como todos os dias. Não havia nenhum cuidado, nem mesmo uma mínima preocupação. A minha sensação é de que os ervalenses, de modo geral, eles não acreditam que o problema que está assolando o mundo vai chegar aqui. Nos dois casos, tanto para aquele que está em pânico quanto para os que negam, existem exageros. E é no coração que nós precisamos fazer uma avaliação desses eventos e das reações especialmente. O Salmo 121, no versículo 1 e no versículo 2, o salmista nos coloca diante de uma realidade que é a realidade da nossa caminhada diária. Ele diz lá: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 121 é um salmo de romagem. É um salmo para ser cantado durante o percurso, durante a caminhada. Provavelmente era cantado pelo povo ou as pessoas que estavam a caminho de Jerusalém para a adoração. Jerusalém era uma cidade privilegiada na sua vista. Ela ficava no alto de duas colinas. O caminho para lá era muito sinuoso, e é só nós lembrarmos da parábola do bom samaritano, quando aquele moço, aquele rapaz, ele é violentado por ladrões, exatamente porque essa estrada facilitava esse tipo de movimento. Nos trechos mais escuros e difíceis, nos trechos onde as pessoas que peregrinavam para Jerusalém para a adoração sentiam-se em perigo ou sentiam o perigo, o viajante ele podia olhar para os montes na esperança de ver um escape para a sua situação, mas na verdade o monte ele significava o perigo. Ele significava a barreira da fuga, não havia para onde correr, não havia para onde fugir. Ele estava cercado.
de onde viria o socorro? De onde viria o socorro naquele cenário? De onde virá o socorro contra o coronavírus e o cenário atual que nós estamos? Talvez você ainda esteja pensando apenas no contágio e nas mortes, mas eu quero te ajudar a ampliar a sua visão. Talvez a sua maior preocupação seja o salário no final do mês, as contas para pagar. Talvez seja a comida que pode faltar na mesa. Talvez seja a agonia de precisar redescobrir o seu cônjuge, seus pais, os filhos em casa, no que deveria ser um lugar seguro, mas pode parecer uma prisão às vezes. Talvez o seu problema seja a ansiedade de ficar parado enquanto havia tanta coisa para fazer, e particularmente aqui em casa. O que nos preocupa é a previsão de que o pico de contaminação culmine exatamente próximo à data do nascimento do nosso filho, provavelmente fazendo com que todos nós aqui em casa sejamos expostos, especialmente o bebê que não tem anticorpo nenhum para lutar contra o vírus. De onde nos virá o socorro? Se você está no grupo do pânico, a resposta do salmista é muito clara e ela pretende trazer tranquilidade para a sua caminhada. Ele responde: o meu socorro vem do Senhor. E ainda que a montanha pareça alta demais e os perigos pareçam ser enormes, Deus é o refúgio seguro. É Ele quem nos conduzirá até o fim em vitória, pois essa vitória foi garantida na cruz em Jesus Cristo. Ninguém é suficientemente bom a ponto de cercar todas as possibilidades de contaminação. Ninguém é suficientemente bom a ponto de se precaver em todas as áreas. E é nesse ponto que o ansioso sofre, porque ele não tem controle. Enquanto alguns querem controlar os riscos da contaminação, outros querem controlar os boletos, o dinheiro no final do mês, se esforçando diligentemente para que a provisão nunca falte. Apesar disso, no cenário que nós estamos, sair de casa não é nobre, nem mesmo confiança. O Senhor, Ele é o nosso socorro enquanto nós confiamos nele, até mesmo para o caso da morte chegar. Confiar no Senhor não é agir como Satanás propõe a Jesus em Mateus 4, de 5 a 7, na tentação. Diz o seguinte o texto: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em outras versões, não tentarás ao Senhor seu Deus. O que Jesus está dizendo é que se expor a riscos desnecessários apenas para provar que Deus pode proteger e atender é tentar ao Senhor, é colocá-lo à prova. Em outras palavras, é duvidar de que Ele seja socorro verdadeiro, se expondo ao perigo para que Ele demonstre que pode nos socorrer. O socorro para a situação de calamidade desses dias e para as consequências, do coronavírus, que vai ser falta de dinheiro, falta de alimento, falta de perspectiva de futuro, falta de atendimento nos hospitais, está no Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o Criador de tudo e está no governo de todas as coisas. Foi Ele mesmo quem proveu, antes dos tempos, o Salvador para que houvesse esperança. Para os que são do grupo dos negadores, os que rejeitam a gravidade da situação, saber que Deus é soberano e está controlando todos os eventos deve trazer temor. Em Mateus 24, Jesus descreve cenários de calamidade que ocorreriam antes que Ele voltasse. Portanto, Ele preparou momentos como esse para que, alertados pelos eventos de catástrofe, colocássemos nossos olhos e esperança nele, para que distinguíssemos corações dispostos a se enganarem por qualquer anúncio de um libertador. O libertador do negador pode ser o seu trabalho, sua força de alcançar o que quer. Pode ser a força da juventude, o vigor e a ilusão de que nada dará errado e nada pode o atingir. Pode ser ainda a ideia de que o mundo tem outras prioridades, como trabalho, lazer, estudos, etc. Tudo isso mostra o engano do coração, o engano do controle, o engano de ser indestrutível. Enquanto o exército dos humanos e dos elfos está resistindo bravamente aos orcs no abismo de Helm, Gandalf chega no alto do monte, um monte que tem ao lado,
Com as suas vestes brancas, todos olham para o monte. O socorro havia chegado. A luta não foi em vão e nasce esperança de vitória. Nós estamos confinados e é um tempo de reflexão, tempo de aproveitar a família e principalmente tempo de aprender a descansar no Senhor. Tempo de olhar para o monte, a montanha de dúvidas sobre os próximos dias que nos rondam, e em vez de lamentar o perigo e os possíveis males e as perdas, reconhecer a ação de Deus em nos prover um lugar seguro para estar ao lado daqueles que amamos e daqueles que nós podemos cuidar deles. Deus nos deu pessoas para cuidarmos e amarmos. E Deus continua sendo soberano como sempre foi e como sempre será. O salmista nos diz que Ele criou todas as coisas. E o verso 4 também do Salmo 121 vai dizer: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, ele está alerta, ele não perdeu o controle, ele não dorme. Se ele nos confinou em nossas casas para a nossa proteção, antes de tudo, ele nos confinou nele para a salvação eterna. Todos os que creem não precisam temer nem o coronavírus, nem a morte, nem a escassez. Todos aqueles que estão confinados em Deus descansam, pois Deus não dorme. As lições que podemos tirar para nós nesses dias é de que o Senhor é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Isso quer dizer que podemos descansar. Descansar em Deus, neste caso, é ficar em casa. É deixar que nós sejamos tomados pelas circunstâncias e refazer a nossa rotina. É investir tempo em aprender algo novo, investir tempo na família, descobrir a beleza de não estar no controle das coisas. Muitos dizem que é bom ser criança, né? E não ter boleto para pagar. Na verdade, a criança ela gera boletos e gera contas, mas ela descansa no fato de não poder nem mesmo conhecer nenhuma dessas implicações da sua existência. Ela simplesmente brinca e dorme. Tem quem cuide dessas coisas para ela. Eu quero te dizer e te recomendar que você exercite a sua generosidade. Deus, ele é socorro também por meio dos irmãos. Então, esteja pronto a dispor do que tem para auxiliar aqueles que não têm, especialmente os da família da fé. Muitos não vão ter recursos em breve e demorarão a se recuperar financeiramente dessa quarentena. Então, exercite também a sua humildade. Lembre-se que a nossa fé é constantemente testada. Esse momento de confinamento é apenas mais uma forma de Deus nos mostrar que somos completamente dependentes e vulneráveis. Aproveite esse momento para descobrir os ouvidos atentos e amorosos dos irmãos e a generosidade para quando nos faltar algo. Seja prudente também. Deus nos deu capacidade de pensar, descobrir, inventar. E essa é uma bênção que nada mais na criação tem. E nós podemos usar esse conhecimento para entender a gravidade da situação e agir com prudência com o que Deus nos pede para agirmos. Ame também ao próximo. Nesses dias, os mais próximos serão os de nossa casa. E por isso, proteja-os. Proteja-os de uma possível contaminação, tomando todos os cuidados necessários quando for sair de casa. Caso não seja você que for sair, ajude quem for a lembrar das instruções da higiene e de proteção. A displicência pode custar muito caro. E o socorro do Senhor também pode vir em forma de sabonete, água e álcool em gel. Cresça espiritualmente. O confinamento expande nossas possibilidades de tempo. Essa é a melhor oportunidade para colocar a leitura bíblica em dia, investir tempo em oração, ler bom conteúdo nos livros ou então na internet. E se essas disciplinas não têm sido prioridades para você, você está diante de uma excelente oportunidade para colocar a sua casa interior em ordem. Além disso, você pode ensinar mais de perto suas crianças sobre a importância de falar com Deus. Ore com elas e ore por elas também. Exercite a comunhão. Esteja tecnologicamente perto dos irmãos. Descubra as necessidades, os pedidos de oração. Ore e leve uma palavra de encorajamento. Todos podemos fazer algo uns pelos outros nesse momento, apesar da distância. E não se esqueça, de forma alguma, todos aqueles que estão confinados em Deus descansam, pois Deus não dorme. Que
Deus abençoe a sua vida, que você aprenda a descansar nele, mesmo confinado. Porque se você estiver confinado no amor de Deus, nada pode te tirar dele. Um abraço. Deus, eu quero, pela tua graça, louvar o teu nome pela tecnologia que nós temos. E podemos alcançar os nossos queridos com uma palavra abençoadora, uma palavra de esperança acerca do socorro que vem do Senhor para cada um de nós. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor traga os corações até o Senhor para que eles estejam guardados por Ti e que o Senhor os mostre que esse tempo seja um tempo de conhecimento de Ti, um tempo de aprofundamento na intimidade com o Senhor, para que eles saibam cada vez mais que estão seguros se estiverem no Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los para que sejam prudentes, para que sejam bênção na vida uns dos outros, para que as famílias sejam fortalecidas e que especialmente, Deus, que eles possam ser guardados no Teu poder e depositar a fé no socorro que vem do Senhor. Ajude a cada um de nós a não olhar para os montes de dúvidas, os montes de perigos, montes de incertezas, de perigos que nos rodeiam, mas confiar no Senhor, de que o Senhor é socorro sempre perto e pronto. É no nome de Jesus que fazemos essa oração. Amém.